Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado por mais este momento maravilhoso de culto a Deus, né? De louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor, né? Sabendo que o nosso Deus é um Deus que se agrada, né? Em que nós coloquemos diante dele os nossos sentimentos de louvor e adoração a ele. E você fez isso já nesta manhã. Então, compreenda e entenda que o nosso Deus está alegre e feliz com tudo aquilo que já foi oferecido a ele, né? Então agora vamos nos regozijar, né, na palavra do Senhor. Vamos nos alegrar naquilo que Deus tem para falar conosco no dia de hoje, porque sabemos que Deus tem algo a falar, né? Deus todos os dias fala conosco. E neste momento, nesse instante não será diferente. Você pode acreditar nisso para a glória do nosso Deus, não é verdade? Então, irmãos, eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor, que se encontra ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, onde o Senhor diz assim: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 12. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. Tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Aleluia! Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos agora buscar o poder de Deus, vamos buscar a unção do Espírito Santo de Deus. Que você agora ore juntamente comigo, peça que Deus fale contigo agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Lavassuri, Ambari, Cambalabalabalabaxéias, Deus vivo, Senhor do Universo, Deus que conhece todas as coisas e estabelece todas as coisas, meu Pai. Papai amado, buscamos a Ti agora, Senhor, na unção do Teu poder e na unção do Teu Espírito, Senhor. Queremos, Senhor da glória, ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Queremos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser, Senhor da glória, Pai, preenchidos pela Tua palavra, Senhor. Vem com poder e graça, Lavassub, Alabaxéias, Ricalamanaya, Serebicondorobicamba, Labalabalabaxéias. Vem com poder e graça sobre a Tua igreja, eu te peço, meu Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala com Teu povo, Senhor. Alcança, Senhor, aquele, Senhor da glória, Pai,
que está a ponto de desistir, Senhor. Alcança aquele que está cego, que está surdo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Alcança, Senhor, da glória a tua igreja, para que todos nós sejamos edificados por ti agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, derrama óleo precioso sobre a minha cabeça, Senhor. Derrama óleo do teu altar, derrama, Senhor, porção nova, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, toca no meu coração, derrama, Senhor, Pai, oh, óleo sobre a minha mente, Senhor, derrama óleo sobre os meus ouvidos, Senhor, da glória, Pai, que eu ouça a tua voz agora, Senhor, que eu sinta o teu coração agora, Senhor, da glória, Pai, e que eu, Senhor, de toda a terra, Pai, conheça os teus pensamentos agora para a tua igreja, Senhor. Ó Deus exaltado e reglorificado, meu Senhor, tudo isso eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor da glória, Pai, pelo sangue carmesim, Senhor da glória, Pai, que foi derramado sobre nós, Senhor. Fala conosco. Ó Deus exaltado, meu Pai, glorifica o teu nome agora, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus, né? Irmãos amados, essa passagem bíblica que nós lemos aqui agora, né, é uma das passagens bíblicas assim mais bonitas que eu acho que tem na Bíblia, né? Obviamente que a Bíblia é maravilhosa, você já me ouviu falar tanto sobre isso, mas nessa passagem bíblica ela fala profundamente ao meu coração, fala profundamente ao povo de Deus e demonstra claramente ali, né, uma intenção de Deus e uma revelação de Deus para a sua igreja, não é verdade, né? Irmãos amados, estamos vendo aqui um momento sublime, né, para Deus, né? Estamos vendo aqui Salomão, rei de Israel, estava ali, né, orando, né, e consagrando o templo que ele havia construído para o Senhor, né? Os irmãos sabem, né, na época de Davi, pai de Salomão, né, o culto a Deus era ministrado no tabernáculo, em tendas. Então, o tabernáculo era um local onde o povo levava o seu sacrifício, onde a Arca da Aliança estava, né, e era uma tenda, era algo assim improvisado, a mesma tenda que o povo servia a Deus ali, nos mesmos moldes, né, da tenda que Deus servia a Deus, que o povo de Deus servia ao Senhor ali no deserto, na época de Moisés, era da mesma forma ali que se cultuava a Deus e sacrificava ao Senhor. E Davi colocou no coração dele, né, que ele deveria construir um templo a Deus, né, porque ele, até a expressão que Davi usou, né, ele habitava em palácios, num palácio, e Deus habitava numa tenda. Então ele colocou no seu coração construir isso. Deus aprovou ali essa intenção, mas enviou o profeta Natã ali a Davi dizendo que ele não faria esta obra porque ele tinha ali sangue sobre as mãos dele. Davi era um homem de guerra, né? Davi tinha assim algumas características muito interessantes, né? Davi era um poeta, né? Davi era um adorador, Davi era um grande escritor e Davi era um homem de guerra, né? Um homem corajoso, um homem que venceu inúmeras batalhas, né? Inúmeras batalhas seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do Senhor, né? E Davi então tinha essas características e Deus falou assim, você não vai construir porque você derramou muito sangue com as suas mãos, seu filho vai construir o templo, né? E ali Salomão, ele ouviu ali de Davi as orientações a respeito disso, e levou ali, né, anos construindo o templo de Deus,
E nessa passagem bíblica aqui, um pouco antes também, nós estamos vendo ali a consagração do templo, né? Ou seja, a entrega do templo a Deus, né? Salomão construiu o templo, segundo ali as orientações de Davi, segundo as orientações de Deus, estava entregando a Deus ali, consagrando, né? Tornando santo, separando para Deus aquele lugar. E Davi fez uma grande festa para que isso acontecesse. Perto de 15 dias eles festejaram a inauguração ali do templo. E chegou um momento solene e o momento mais importante daquele momento. Além da festa, da alegria, dos sacrifícios, né, a Bíblia diz que Salomão ergueu um palanque assim, ali, né, no templo, né, no pátio do templo, e ali Davi subiu para falar, subiu naquele palanque para falar ao povo. E a Bíblia diz que Davi se ajoelhou, né, e orou ao Senhor, colocando diante dele, né, os seus desejos, os seus sentimentos em relação àquele templo. Davi se ajoelhou e começou a pedir ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que ele, né, ouvisse a oração do povo quando o povo se chegasse até aquele lugar, né? Que ele perdoasse os pecados do povo quando o povo se arrependesse e se achegasse àquele lugar para buscar o Senhor, para buscar o poder de Deus, para buscar ali, né, a ação de Deus em relação a essa situação específica, né? E eu queria te chamar a atenção sobre isso, irmãos, sabe? Né? Tudo que nós temos veio de Deus, né? E é importante que você, né, consagre aquilo que você tem ao Senhor. Que você ofereça a Deus ali tudo aquilo que você tem, né? Que você ofereça a Deus, que você ore oferecendo ao Senhor, né? Tudo aquilo que você tem. Muitas pessoas oram a Deus pedindo que Ele proteja, guarde, e não está errado. Mas, acima de tudo, nós devemos entender que o ato de consagração é o ato de entrega a Deus, como Salomão estava fazendo ali, né? E nós devemos sim consagrar a nossa família a Deus, que você ofereça a sua família a Deus, dizendo: Senhor, cuida da nossa família, Senhor, né, cuida da minha família, melhor dizendo, Senhor, né, protege a minha família, Senhor, guarda a minha família, quando algo de ruim acontecer, o Senhor esteja ali nos ajudando, nos perdoando e colocando diante de Deus a sua vontade de que aquilo que você tem seja cuidado por Deus. Né? Além das suas palavras, pedindo que Deus ali esteja cuidando, que você tenha noção do que você está fazendo, consciência também daquilo que você está fazendo. Então, se você consagra a sua família a Deus, a sua família, né, deve ser voltada para o Senhor. A sua família deve ser uma família entregue ao Senhor. A sua família deve ser uma família que honra ao Senhor, né? Se você consagra a sua casa a Deus, né, na sua casa, você tem que cuidar, zelar para que não entre nenhuma abominação, que não se pratique nada que entristeça o coração de Deus ali, bebedices, bagunças, brigas, gritarias, contendas. Tudo isso não agrada o coração de Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo nos orientou ali no livro de Efésios, não é verdade? Então, se você tem um automóvel, que você também consagre a Deus e peça a Deus, que o Senhor esteja ali, né, te dando momentos de alegria naquele automóvel, que seja um momento que você possa também buscar ao Senhor enquanto você dirige, que seja um lugar de louvor, as músicas que você coloca ali naquele automóvel, que sejam músicas de louvor, de exaltação a Deus e de honra, né? Você está me compreendendo, irmãos? Tudo que você consagra a Deus, tudo que você entrega para Deus, você tem que ter noção daquilo que você está fazendo para que você mesmo não quebre a consagração, né? Conforme Deus disse aqui, né? No final aqui dos versículos que nós lemos, né? Você ouviu Deus falando a respeito, né, da quebra da consagração, aquilo que iria acontecer, né, se houvesse ali, né, uma quebra da aliança, uma quebra daquilo que foi feito, daquilo que foi colocado pelas pessoas, né, em relação a Deus, na verdade. Uma das coisas mais importantes e que eu gosto muito, sabe, de dizer e de ministrar e
e de ensinar e valorizar é a consagração do casamento, né? Além da consagração da família, a consagração do casamento. Muitas pessoas, né, olham a festa de casamento, né, como aquilo mais importante que existe no enlace matrimonial. Mas, na verdade, aquilo que é mais importante é a consagração do casamento a Deus. É quando você, diante de Deus, oferece os seus votos, né, um para o outro, né, e coloca diante de Deus o casamento. O homem de Deus que ministra o casamento deve ter essa noção e essa visão de que ele está consagrando aquele relacionamento a Deus e entregando aquele relacionamento a Deus para que Deus cuide dele, né? E se você honra os votos que você fez, então não existe traição, não existe adultério, não existe, né, nenhuma sombra de pecado nesse relacionamento. Na verdade, tem que ser assim, né? Então, Salomão tinha essa consciência, ele se ajoelhou e começou a falar com Deus e começou a apresentar aquela obra a Deus e pedindo que Deus estivesse ali. Que Deus estivesse ali, né? Que Deus se alegrasse daquele lugar e que Deus estivesse ali para cuidar do povo, para cuidar de todos aqueles que entrassem naquele lugar, que entrassem naquele templo, para que, né, o povo pudesse ser abençoado, né, e para que Deus pudesse fazer uma grande obra também no meio do povo, não é verdade? Então, irmãos, e aí depois que Salomão acabou de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, né? Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Olha a resposta do Senhor, irmãos, sabe? Irmãos amados, sabe? Eu sempre digo assim, não há oração sem resposta. A verdadeira oração chega ao coração de Deus. A reza não chega, né? Falar palavras repetitivas que não saem do coração não tem efeito nenhum e nem chega até Deus. Mas a oração, aquela que sai do coração, feita com discernimento, chega até o coração de Deus e sempre tem resposta. Sempre tem resposta. Portanto, você não se canse de orar. Portanto, você tenha esse discernimento de quando você fala com Deus, você está falando com Deus. Não transforme a sua oração, né, em algo superficial, banal, em algo que você faz por obrigação, porque Deus não vai receber a tua oração. Porque a resposta de Deus não virá, porque simplesmente não existirá algo chegando ao coração de Deus. Então, se não chega nada no coração de Deus, não há aquilo que Deus vai responder a você. Você está compreendendo isso? Quando a nossa oração chega ao coração de Deus, vem sempre a resposta. Vem o bálsamo, vem a alegria, vem um momento, né, de comunhão com Deus, vem um momento onde o Senhor manifesta da sua glória. E quantas vezes o Senhor manda uma resposta de forma imediata, né, falando ao coração, falando à mente, né, respondendo com milagres algumas vezes. Então, irmãos, sabe, que você tenha a noção disso e você faça da forma correta. Deus não quer um povo robozinho. Deus não quer um povo que não sabe o que está fazendo. Deus quer um povo que aprenda com a Bíblia. Deus quer um povo que aprenda com a palavra dele. Deus quer um povo que saiba o que está fazendo, né? E não somente faça coisas por obrigação, por rituais, né? Deus sempre abominou e condenou isso, né? Deus sempre, né, disse na sua palavra que ele abominava os rituais, né? Quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios, né? Jesus ali, né, de frente ao templo, né, derrubou ali todas as mesas dos cambistas, né, das pessoas que vendiam animais para que, né, as pessoas levassem ali no templo para sacrificar por mero ritual, né? Deus não se deixa mover por isso. Deus jamais deixará se mover por isso. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito, segundo a palavra de Deus. Isso Deus não desprezará, não é verdade?
Então que você aprenda com a Bíblia, que você aprenda com os exemplos bíblicos, porque eu sempre falo, nosso Deus não muda. A reação de Deus sempre será a mesma se o efeito espiritual daquilo que nós estamos fazendo for igual àquilo que Salomão estava fazendo aqui, né? Se nós reagirmos igual, se nós fizermos igual, a reação de Deus também será igual. Você já me ouviu falar isso, e eu acredito fielmente nisso, porque é esta, né, a ênfase de Deus, né, que Deus sempre ensinou para o povo de Israel, não é verdade? E aí, irmãos, né, a glória do Senhor encheu o templo, né? A glória do Senhor encheu o templo, e ali, como se Deus estivesse recebendo aquilo que foi entregue a ele, né? Aquilo que foi entregue ao Senhor. E existem momentos, irmãos, na nossa vida que muitas vezes a gente quer tanto sentir assim a glória de Deus, a gente quer tanto sentir o poder de Deus, irmãos, sabe? E eu aprendi algo na minha vida, durante todo o meu relacionamento que eu tive com Deus, né? Que a resposta de Deus, né? Ela, como eu sempre falo, ela sempre vem. E algumas vezes a resposta de Deus, ela vem, né, algum tempo depois, né? Como aconteceu aqui com Salomão. Embora o Senhor tenha ali manifestado da sua glória, né, enchendo o templo ali, né, com uma fumaça que desceu do céu, com fogo que consumiu o holocausto, né? Assim também deve ser a nossa vida, de entrega a Deus, de colocar diante de Deus, né, tudo aquilo que nós desejamos, e o Senhor com certeza vai receber também, e vai se manifestar pelo poder do Espírito Santo de Deus, e vai se manifestar conforme ali Deus fez com Salomão, né? A Bíblia diz que depois que Salomão fez isso, de noite o Senhor apareceu a Salomão e ele disse, ouvi a sua oração, né? Que bom, né? Se Deus, ele viesse em sonho e dissesse a nós assim, eu ouvi a tua oração, viu? E você pode acreditar que isso, irmãos, é plenamente possível, e que isso algumas vezes acontece quando o Senhor ali determinar. Quantas vezes nós necessitamos ouvir a voz de Deus, não é verdade? Quantas vezes nós estamos aflitos, necessitados de algo, e nós queremos ouvir a voz de Deus. E eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes Deus se usa de diversas formas para falar com a sua igreja, e a melhor forma mais prática que Deus usa é através da sua palavra. Talvez você queira ouvir a voz de Deus nos seus ouvidos, e eu diria a você que isso é plenamente possível, porque o teu Deus, o nosso Deus, tudo pode e Ele faz da maneira como Ele entende, né, da maneira, né, que Ele acha que deve ser. Para Deus não há impedimentos ou barreiras. Deus não está numa caixinha fechada que nós possamos dizer assim, Deus age desta forma, né? Porque o nosso Deus é ilimitado e Ele age da forma como Ele deseja. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus falará muito a você através da sua palavra. A Bíblia é o primeiro recurso de Deus para falar com a sua igreja. É a forma mais poderosa que Deus usa para falar com a sua igreja, né? E eu diria para você assim, né? Tudo que você precisa ouvir de Deus está na palavra do Senhor, está na Bíblia. Tudo que você precisa ouvir de Deus está na Bíblia. Se Deus vem e fala aos seus ouvidos, é porque é algo, né, especial, algo necessário, alguma forma que Deus deseja se usar, né? É a forma que Deus deseja se usar para talvez consolar o seu coração, para te fortalecer, né? E para ali fazer com que você se levante no momento de luta e vai em frente, né? Porque o nosso Deus faz isso. O nosso Deus, Ele faz desta forma, né? O nosso Deus, Ele vem e se revela a você, né, da forma como Ele deseja, baseado na sua necessidade.
mas a tua primeira necessidade é conhecer o Deus da Bíblia. A tua primeira necessidade é conhecer o Deus que escreveu a Bíblia através do seu Espírito Santo, se usando de homens, mas através do seu Espírito Santo. Se você crê em Deus, se você crê que Deus criou o céu, a terra, criou o universo todo, Deus tem muito bem poder. Deus tem muito mais poder, melhor dizendo, né, para fazer infinitamente mais do que deixar um livro escrito para nós. Obviamente que a palavra de Deus revelada a nós, né, é algo poderosíssimo e vem do Senhor. Você pode acreditar nisso. E vem do Senhor, e vem do Senhor. Não se deixe levar, né, pelas influências demoníacas desse mundo que dizem que a Bíblia foi escrita por homens, né? E é verdade, foi escrita por homens, mas não pela mente e pelo coração do homem. Mas os dedos do homem foram usados, né, baseado no coração e nas palavras do Senhor, deixando-nos revelações maravilhosas para a nossa vida, né, deixando a você revelações maravilhosas para a sua vida, né? Assim como Deus está falando conosco aqui, nos ensinando através desta palavra, muito mais Deus tem a oferecer a você no livro santo, no livro que Ele nos deixou para nos ensinar, para nos abençoar, né? E para marcar a nossa vida e marcar a nossa história, não é verdade? Então a Bíblia diz assim, de noite, né? De noite o Senhor apareceu a Salomão. Ele disse, ouvi a tua oração, a sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria te chamar a atenção aqui, irmãos, sabe, para determinadas coisas da palavra do Senhor. Palavra maravilhosa, né? Palavra de poder. E nós nem lemos tudo ainda, né, irmãos? Nem relemos tudo ainda aqui, né? Palavra maravilhosa, mas eu queria te chamar a atenção para aquilo que Deus disse. Eu vou repetir aqui as palavras do Senhor, as primeiras palavras do Senhor. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Você ouviu Deus falando? Tudo isso pode acontecer, irmãos. Tudo isso pode acontecer, e se você olhar depois ali, né, os motivos pelos quais Deus enviaria o socorro, você vai entender por que isso acontece, né? Então compreenda, irmãos, que o homem constrói coisas muito ruins para a sua vida e faz com que a própria mão de Deus derrame, sabe, coisas ruins sobre as próprias vidas, baseada nas suas escolhas, baseada nas suas decisões, baseado nas suas decisões. Você compreenda isso, porque as pessoas muitas vezes têm uma visão de Deus, né, demoníaca. Eu vou dizer para você, uma visão de Deus demoníaca, de um Deus que não se importa com nada e que ali ama todo mundo incondicionalmente, que é uma grande mentira, porque o Senhor, né, obviamente ama as vidas, mas Ele destrói o pecador, não é verdade? Né? O amor de Deus, ele foi ali manifesto através da vinda de Jesus. Essa é a maior demonstração de que Deus nos ama, né? Mas aquele, né, que não aceitar, né, a glória de Deus, que é Jesus, aquele que não aceitar o amor de Deus vindo demonstrado através de Jesus, será destruído. Será destruído e virão coisas ruins, né? A peste, a seca, os gafanhotos consumindo. Irmãos amados, são coisas que Deus determinou na sua palavra e avisou que poderiam acontecer, né? Para aqueles o quê? Para aqueles que são infiéis, para aqueles que, né, não se colocam diante de Deus como Ele deseja. São pessoas amaldiçoadas, irmãos.
né? Eu sempre digo assim, né, que o homem, eu sempre digo, não, a Bíblia diz que o homem, pela sua desobediência, pela desobediência de Adão e Eva, foi amaldiçoado pelo Senhor, de se afastar, foi expulso da presença de Deus, não tinha direito mais à presença de Deus, foi expulso das bênçãos de Deus, né, gerando sobre si uma vida, né, uma vida de lutas, né, uma vida de busca incessante pelo alimento, de busca incessante, né, pelo sustento, né, uma maldição terrível foi colocada, né, sobre o homem por causa da desobediência, por causa da rebeldia, e as pessoas não compreendem isso, acham, né, que é só uma frutinha ali que Adão e Eva comeu e Deus ali, né, ficou triste. Na verdade, irmãos, é algo terrível, muito maior do que Deus ficar triste, né? O homem primeiro foi condenado a viver distante de Deus, que eu penso que é a maior punição que o homem poderia ter. Depois Deus determinou que o homem viveria de forma incessante buscando o seu sustento, buscando e lutando pelo seu sustento, né? Estaria sujeito às coisas que são deste mundo, porque estão distantes de Deus, sem, né, ter direito ali à presença do Senhor sobre as suas vidas, né? E irmãos, isso ainda continua sobre aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus, que rejeitam o sangue de Jesus, que rejeitam ali a vinda do Salvador, né? Estão ainda amaldiçoados. A Bíblia diz que Jesus levou na cruz toda a nossa maldição, né? Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e segue a Jesus e é fiel ao Senhor, né, tem sobre si ali o poder de Deus que quebra toda a maldição que foi lançada sobre o homem, né? Mas o homem, né, insiste em desobedecer, o homem insiste em ser rebelde. Então acontece ainda nos dias de hoje toda a sorte de situações terríveis e difíceis que o homem enfrenta, né, nos seus dias, né? Então que você aprenda com a palavra do Senhor. E aí o Senhor diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus, né? Olha só, o alvo, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, né? Povo de Deus que peca, povo de Deus que erra, povo de Deus, né, que muitas vezes sofre as consequências da sua atitude, né, com a peste, gafanhoto, seca, né? Se o povo que se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, né, irmãos, o resultado, né, de um coração arrependido, de um coração que busca Deus, de um coração que se apresenta diante de Deus de forma humilde, se humilhar e orar. Olha só, irmãos, olha só aquilo que deve ser a nossa vida, nos apresentarmos diante de Deus, buscando o Senhor, com arrependimento, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e tirar de sobre nós toda a consequência ali das atitudes loucas, muitas vezes, que as pessoas tomam, não é verdade? Então você sabe o caminho. Se você está enfrentando aí uma luta difícil, quem sabe você tem que se apresentar diante de Deus, né? Se humilhar e orar. Quem sabe você tem que pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você tem feito, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo das suas atitudes, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas olham para si e elas acham que não estão pecando, porque não está roubando, matando, adulterando, né? Mas deixar de fazer a vontade de Deus, esse é um grande pecado. É um dos maiores pecados que existem, né? Se existir uma intensidade de pecado,
Não fazer a vontade de Deus significa se rebelar contra o Senhor. E se rebelar contra Deus significa, que você é rebelde, sim. Então você está pecando, você está desobedecendo a Deus. Então não se engane, irmãos, não se engane. Se Deus está falando contigo, olha, sua vida tem que ser assim, 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 na minha presença. Sua vida tem que ser assim, 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 assado. Você tem que mudar isso, isso, aquilo, aquilo outro. Que você ouça a voz do Senhor e faça e obedeça. Talvez seja o momento de você realmente se apresentar diante de Deus. Está tudo uma confusão na sua vida aí. Está uma bagunça generalizada na sua vida aí. Chega na presença de Deus. Apresenta diante de Deus aí aquilo que está errado, a sua família, a sua casa, aquilo que for, consagre ao Senhor novamente, fala, Senhor, eu sei que eu tenho errado, seja humilde e se apresente diante de Deus dizendo, Senhor, eu sei que eu fiz coisas loucas, mas eu me arrependo agora e te peço o teu perdão e a sua ajuda, para que Deus possa o quê? Revigorar a sua vida e escrever uma nova história. Como ele falou assim, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, eliminará daquilo que é teu toda a sorte de situações que estão prejudicando ali a sua vida. Que você compreenda isso, irmãos, sabe? Irmãos, lute, mas lute com integridade, não lute, sabe, uma luta insana que você não vai ter vitória. Se você está ouvindo a voz de Deus, você não está seguindo aquilo que o Senhor está mandando você fazer, você está lutando de forma insana, porque não vai acontecer aquilo que talvez você tanto necessite por conta das suas atitudes loucas. Você está me compreendendo? Você está compreendendo aquilo que Deus está falando nesse texto da palavra do Senhor? Que você entenda e compreenda, e que você viva aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, Deus não é bobo, Deus não é boneco, Deus fala e deseja que se cumpra conforme Ele falou aqui. De Deus existe uma palavra maravilhosa para você e para mim. Depois Ele disse, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Você sabe quem é o templo do Espírito Santo? Quem é o templo de Deus? É você. É você. O Senhor está falando aqui, eu escolhi este templo. Eu escolhi e santifiquei este templo. O Senhor está te dizendo isso, que Ele te escolheu e te separou para você viver as coisas grandes dEle. E Ele está dizendo, para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita naquilo que Deus tem no seu coração para você, independentemente, do juízo de Deus, Uma vez eu ouvi um irmão chegou para mim assim, e começou a ler a Bíblia, Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler o Velho Testamento, e aí ele chegou ali no livro de Reis, e ele chegou para mim um dia e falou assim, ô pastor, Deus é bravo, hein? Deus era bravo, Eu vou dizer para você, Deus não muda, Deus, ele é rígido, ele zela pela sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra, Deus é um Deus zeloso, conforme diz a sua palavra, mas ao mesmo tempo Deus diz a nós palavras doces e maravilhosas, palavras poderosíssimas em relação àquilo que Ele deseja fazer para as nossas vidas, quando Ele fala, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste templo, porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Você entendeu? Você imagina, irmãos, o Senhor colocar no seu coração, sobre a sua vida, sobre você é o templo de Deus. O seu templo do Espírito Santo de Deus.
Ministramos isso esses dias atrás aí a respeito da grandeza da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, obra que a lei não podia fazer e que Deus fez através de Jesus e através do seu Espírito Santo. E esta é a voz do Senhor para nós. Esta é a mensagem que Deus quer que fique no teu coração. Que os seus olhos dele e o coração dele estão diante de você todos os dias. E que ele ouve a oração que sai deste templo. Sai do templo do Senhor que é você. Ele ouve a tua oração, sim. O exemplo disso é a resposta de Deus imediata a Salomão quando desceu a glória do Senhor, ali no templo, e depois à noite quando o Senhor falou a Salomão essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa, essa palavra de poder para as nossas vidas, dizendo ali os procedimentos que nós devemos ter, e dizendo do seu sentimento em relação às nossas vidas, dizendo o caminho para que nós possamos atingir Deus e buscar ao Senhor, porque o próprio Salomão na sua oração, se você olhar no capítulo anterior, você vai ver Salomão falando assim, que ele pedia para que o Senhor perdoasse os pecados do povo, daqueles que se arrependessem, entrassem no templo pedindo perdão, e ele falou assim, porque não há homem que não peque, ele falou, ele justificou a oração dele. Quando o povo pecar contra ti, Senhor, entrar nesse templo, se arrepender e pedir perdão, que o Senhor perdoe, porque não há homem que não peque. Essa é uma verdade. Todos nós necessitamos de entrar na presença de Deus, nos humilhar e orar, e buscar ao Senhor, e nos arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa ouvir a nossa oração e sarar a nossa terra, e limpar a nossa terra. E aquilo que o Senhor falou, eu vou repetir aqui, quando ele disse, eu santifiquei este templo, ou seja, ele separou para ele. Você é separado para Deus, sabe? Não lance fora isso. Deus te escolheu para que os olhos dele estejam atentos e o coração dele esteja diante de você todos os dias. Você ouviu o que eu falei? Todos os dias, não é dia sim, dia não, não é só domingo, dia de culto, não é só segunda-feira, dia de oração, não é quinta-feira, dia de culto apenas, todos os dias, conforme disse o Senhor, nesse trecho da palavra do Senhor, todos os dias, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, Que coisa linda e maravilhosa para a nossa vida, para a sua vida, e você se alegre junto comigo, sabe? Você se alegre, com a intenção de Deus e com o coração de Deus falando alto a sua vida, e você, se posicione, sabe? Não adianta nada você ouvir essa palavra, achar maravilhosa, achar bonita, e não ter efeito nenhum sobre a sua vida. Não tem motivo, para Deus estar falando contigo, se não for para que você compreenda, entenda e reaja no seu dia a dia, nas suas lutas, na sua vida, que você compreenda e saiba agir nos momentos de dificuldade. Talvez não seja hoje, mas poderá ser amanhã, para que você viva algo novo de Deus, algo poderoso de Deus, Nosso Deus é maravilhoso e fala isso, E olha, irmãos, agora vem algo que você precisa compreender e entender. Como eu disse para você, as pessoas têm uma visão, o mundo tem uma visão equivocada de Deus. Muitos cristãos têm uma visão equivocada do Senhor. Olha o que o Senhor falou, depois que ele falou para Salomão que ele estaria ali. Se você andar diante de mim como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo,
nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra, porque o Senhor está alertando Salomão. O Senhor está alertando Salomão porque a glória do Senhor e o poder de Deus foi muito grande naquela situação. O manifestar de Deus foi, ali enorme, tanto na consagração do templo, quando desceu o Senhor com fogo e consumiu o holocausto, a nuvem que encheu o templo, tanto esse momento que Deus estava falando com Salomão, irmãos, foi muito grande as experiências com Deus, e Deus está dizendo: olha, cuidado, guarda os meus estatutos para que eu confirme a tua aliança que eu fiz com teu pai, e fique sobre você, essa aliança, e nunca falte ali sucessor ao trono de Israel. Eu gostaria de chamar a atenção para que você olhe essa palavra, que você entenda que você pode construir coisas boas ou coisas ruins para sua família. Deus fez uma aliança com Davi, e disse, exatamente essas palavras a Davi, que não faltaria sucessor dele no trono de Israel se eles fossem fiéis. Eu gostaria de chamar a tua atenção sobre isso, para que você se mantenha fiel, para que Deus confirme toda a palavra de bênção que já foi lançada sobre a sua vida, para que Deus confirme toda a intenção dele sobre a sua família e sobre a sua sucessão, sobre as gerações que virão decorrentes de ti. Uma família abençoada, filhos abençoados, Deus deseja que isso aconteça na sua vida, que você seja abençoado e que seus filhos também sejam abençoados, desde que você se mantenha fiel e que você faça aquilo que Deus deseja. Ele confirmará sobre você a sua sucessão, pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas cheias do poder de Deus, cheias da unção do Espírito Santo do Senhor, gerações que virão de ti. Quem sabe por trás de ti já teve uma geração, que te abençoou, e Deus está confirmando, está confirmando ali a palavra profética que foi dada talvez ao seu pai, ao seu avô, não importa. Ou se a geração de abençoados começa por ti, mas que Deus faz desta forma, ele faz, conforme ele disse, que ele abençoa aqueles que são fiéis em até 1000 gerações, Olha a palavra do Senhor. Olha a palavra do Senhor e olha a responsabilidade e o poder que está sobre a sua vida. E o poder que está sobre a sua vida, basta você o quê? Fazer como Deus disse aqui a Salomão, Fazendo segundo tudo que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos. É difícil? Não, é maravilhoso. Não é difícil, é maravilhoso. E aí a resposta de Deus vem. Você será abençoado pelo Senhor, você será uma pessoa cujas suas gerações serão gerações abençoadas por Deus também, E aí Deus dá uma palavra a Salomão incrível, dizendo: porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre os povos. Você viu, irmãos, Você viu que Deus não tem nenhum sentimento de apego a rituais, Ele estava consagrando ali, ele tinha consagrado, melhor dizendo, Deus tinha consagrado um templo, um local onde a glória dele se manifestou. E ele está dizendo que ele escolheu aquele lugar, como ele nos escolheu para que os olhos e o coração dele estivessem ali. Mas ele disse assim: olha, se vocês não seguirem os meus mandamentos, eu lançarei fora este templo da minha presença.
e ele se tornará vergonhoso, motivo de chacota, escárnio entre todos os povos. Está compreendendo o que Deus está falando, irmãos? O pecado leva à morte, e não é porque você serviu a Deus ou você obedeceu a Deus em determinado momento que aquilo prevalece sobre a sua vida de forma definitiva. Não, a nossa luta é constante de nos humilharmos, orarmos e buscarmos o Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados para que Deus se manifeste todos os dias na nossa vida, ficando conosco, não é verdade? Mas tem pessoas que desprezam completamente isso, né, e fazem com que, né, o templo do Senhor seja abandonado, seja afastado da presença de Deus, né? Que as pessoas sejam afastadas da presença de Deus, como foi com Adão e Eva, porque Deus não muda, né? E assim ele fez. E Deus não tem, né, nenhum apego, né, por determinadas situações ou circunstâncias, muito pelo contrário. O Senhor zela pela sua palavra. E ele vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Por isso é importante você conhecer a palavra. Ele vai cumprir a palavra dele sobre você. Ele vai cumprir. Então, se você lê coisas maravilhosas como nós lemos aqui, você pode acreditar que elas vão acontecer sobre a sua vida. Assim como você ouviu coisas terríveis que poderão acontecer e que acontece com aqueles que se afastam do Senhor e são infiéis. Isso também vai acontecer. Isso também vai acontecer, né? E que você tenha consciência disso, né? Eu sempre falo assim, né? Tem um ditado popular aí, da minha época, não sei se hoje se usa mais, né? Que fala assim, que praga de mãe pega, né? Praga de mãe pega. Mas eu sempre falo assim, né? Bênção de mãe também pega. Bênção de mãe também pega, entendeu? É a palavra lançada que tem poder. É a palavra lançada que tem poder, né? Então, se você abençoar, haverá bênção, porque você é templo do Espírito Santo, porque Deus habita dentro de você, porque os olhos do Senhor e o coração dele estão, né, diante de você, e ele ouve toda a oração que sai deste templo. Ele ouve toda a oração que sai deste templo, né? E que você tenha a consciência disso, que você tenha a noção disso, e que você não lance fora o Senhor da sua vida, com as suas atitudes loucas, mundanas, né? Fazendo coisas que vão o quê? Fazer com que haja sobre a sua vida situações terríveis, difíceis de você suportar, né? Coisas terríveis e difíceis de você suportar. Você tenha essa consciência e essa noção. Nunca se esqueça do filho pródigo, né, que resolveu sair da presença do seu pai, achando que teria uma vida boa fora da presença do seu pai. Perdeu tudo, sofreu, viveu como um animal e voltou desejando, né, ser tratado como um dos empregados do seu pai. Né? Olha as circunstâncias. Né? Tem pessoas que não conseguem voltar, porque sucumbem, né, antes, né, de poderem voltar. Né? E se voltam, né, voltam para um estágio que muitas vezes já tinham passado há muito tempo. Né? E tem que recuperar, tem que ali construir algo sobre a sua vida que ele já havia construído e jogou tudo fora. Né? Que você seja sábio e não seja louco. Que você pratique as coisas que Deus deseja que você pratique e que você não seja aquele que vai banir o Espírito Santo de Deus da sua vida. Porque coisas, né, que estão descritas na palavra do Senhor, como essa que nós lemos agora, acontecerão. Você pode acreditar. Você pode acreditar. Então viva a glória do Senhor. Viva a unção de Deus. Viva a presença de Deus na sua vida. Porque esse é o desejo de Deus para você e para mim. Eu vou orar por você agora. E que você se posicione de forma humilde agora. Que você se posicione, né? Orando juntamente comigo.
e buscando a Deus. Se você precisar se arrepender dos seus pecados, que você faça agora, né? Porque Deus está dizendo a você, né, que Ele deseja que isso aconteça, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e verdadeiro, Senhor, Deus que tem sobre si o seu poder, Senhor da glória, Pai, e derrama esse poder sobre as nossas vidas, meu Senhor. Vem sobre a tua igreja, vem sobre este povo, meu Senhor. Coloca sobre eles o teu poder, a tua unção, Senhor. Quebra o jugo, Senhor. Despedaça, Senhor, as correntes agora, Senhor. Abre, Senhor da glória, a porta das prisões, Senhor da glória. Conforme diz a tua palavra, Senhor. Quebra as portas de bronze, Senhor. Despedaça os ferrolhos de ferro agora, Senhor. Para que o teu povo saia da prisão, saia do cativeiro, Senhor. Para viver, Senhor da glória, uma nova vida contigo, Senhor. Uma vida, Senhor da glória, inspirada pelo teu Espírito Santo. Uma vida onde os teus olhos estão atentos, Senhor. E o teu coração está ali, Senhor da glória, Pai. Ajuda a tua igreja, mostra o caminho, Senhor. Mostra que há um caminho, Senhor, de, Senhor, reconstrução, Senhor. Mostra que há um caminho, Senhor da glória, Pai, de renovo, Senhor. Mostra agora e dá convicção, Senhor, ao teu povo, Senhor, que é uma forma, Senhor da glória, Pai, das pessoas, Senhor da glória, chegarem a ti, Senhor, e serem, Senhor, tocadas e alcançadas pelo teu poder. E que as terras sejam saradas, Senhor. Papai, que as terras sejam saradas, Senhor da glória, Pai. Que as emoções sejam tratadas agora, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Que os corações sejam mudados, Senhor, de toda a terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz esta obra, Senhor. Arranca a mentira do diabo, a palavra de maldição lançada, Senhor. Arranca a sentença dada pelas trevas, Senhor. Ah, Pai, desfaz, Senhor da glória agora, frustra, Senhor, o plano das trevas sobre estas vidas, Senhor, e coloca diante de ti mais uma vez, Senhor, a tua igreja, Senhor da glória, Pai. Que o teu povo que se chama pelo teu nome, meu Senhor, povo de Deus, meu Senhor, agora, Senhor, receba de ti poder e força, Senhor, agora receba de ti unção, para a glória do santo nome do Senhor, para a glória do Deus vivo, somente para a glória do Deus vivo, somente para a tua glória, meu Senhor, somente para a tua glória, meu Rei e Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Deus vivo, fiel e verdadeiro, o Senhor de toda a terra. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado, você sabe, com certeza, sabe o caminho, né, para se encontrar com Deus. Você com certeza sabe o caminho para ser ministrado pelo Senhor, para ser alcançado pelo Senhor. Você com certeza, né, sabe a vontade de Deus para a sua vida. Então pratique aquilo que Deus, né, tem te falado, para que você tenha uma vida espetacular, né, na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Né? Glórias ao Senhor, que esta obra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus.